Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Gustavo, professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? A gente está trabalhando na disciplina de resistência dos materiais 2 e o vídeo de hoje é para falar sobre teoria de deformações, né? Bom, assim como nos vídeos anteriores, né, eu estou utilizando o material do professor Melges, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Peguei o material da página dele, né, da Face, e coloquei em formato de slide aqui só para facilitar a nossa conversa, tá? Bom, então, uma introdução, né, para falar sobre as teorias das deformações. A gente já falou sobre deformação lá na disciplina de resistência dos materiais 1, né? Mas só para retomar, então, a gente está admitindo aqui a lei de Hooke, né? Então, as tensões elas são diretamente proporcionais às deformações e a gente está considerando um material isotrópico, né? Que ele tem as mesmas características, independente da direção que eu estou trabalhando com ele. A gente está ainda considerando que a gente está trabalhando é, no estado elástico, né? Então, não existe deformação residual. Então, no gráfico de tensão-deformação, a gente tem o estado elástico, que é o inicial, e depois o estado plástico, né? Quando ele entra no estado plástico, é, eu tenho deformação residual. Então, a gente não está considerando isso. Então, a gente está admitindo todas as características, né, as hipóteses da lei de Hooke, tá bom? Bom, então isso aqui a gente já trabalhou na disciplina de resistência dos materiais 1, né? Mas só para lembrar, então quando eu tenho um elemento aqui, né, uma estrutura aqui, e eu tenho aplicação de uma força externa, ao aplicar uma força externa, eu tenho um alongamento aqui, eu tenho um ΔL que aparece, né? Aqui eu tenho um L que é o comprimento do elemento. Então quando eu aplico F1, eu aumento esse elemento aqui no comprimento ΔL, né? Ele aumenta de comprimento o tamanho ΔL, né? Bom, se o elemento ele passa de L para 2Ls, né? E eu tenho a mesma aplicação da força externa, que aqui eu chamei de FI, o meu ΔL1 ele passa a ser ΔL2. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o alongamento, né? Ele é proporcional ao comprimento do elemento. Então, quando eu pego a variação do comprimento pelo próprio comprimento do elemento antes da aplicação do carregamento, né, eu chego na deformação, né, que é o alongamento por unidade de comprimento. Então, isso aqui é um ΔL, vamos supor que a gente está trabalhando em metros, né? Então, ele vai ficar metro por metro, né? Ou milímetro por milímetro, por exemplo, ou centímetro por centímetro, né? Então, é um alongamento por unidade de comprimento. Então, aqui a gente está falando de deformação linear, né? A deformação em uma direção. Muito bem. A gente ainda tem que lembrar, né? Da tensão, né? A tensão é uma relação entre uma força e uma área. Então, eu tenho uma força externa sendo aplicada aqui. Esse elemento ele tem uma área da seção transversal aqui, né? Essa força, quando aplicada nessa área, ele vai me gerar uma tensão. Bom, a gente já definiu deformação também, né? Então, deformação vai ser uma variação de comprimento pelo comprimento inicial. E aqui eu tenho o gráfico de tensão-deformação, né? O tão conhecido gráfico de tensão-deformação. Então, como a gente falou já, né, a lei de Hooke, ela diz que a tensão e a deformação elas variam de forma linear. Então, esse primeiro trecho do gráfico de tensão-deformação, ele varia de forma linear, né? E eu não tenho deformação residual. Então, essa curva aqui, ela é definida por um ângulo alfa aqui, né? Onde a tangente de alfa, ela vai dar um módulo de deformação do material. E daí, se eu faço a tangente disso, né, tangente alfa vai dar um módulo, eu consigo estabelecer aqui uma relação entre a tensão e a deformação, né? Então, a tensão e a deformação elas estão relacionadas, essas duas grandezas, pela tangente alfa, que vai ser o próprio módulo de deformação aqui. Ótimo. A gente ainda falou, né, na disciplina de resistência dos materiais 1, então isso aqui tudo é recordação, né? Tudo é um lembrete aqui. Então, isso aqui é a deformação específica normal, né, na direção da aplicação da força. Então, vai ser a variação do comprimento pelo comprimento inicial. E aí eu tenho uma outra deformação aqui, ó, que é uma deformação transversal, né?
Então a deformação transversal ela vai ser, no caso se for um cilindro aqui, né, a variação de um diâmetro pelo diâmetro inicial, né? Então à medida que o elemento ele alonga na aplicação da força, né, ele tem uma deformação no sentido transversal, ele diminui a área, né, da seção transversal. Então, eu posso estabelecer uma relação aqui, ó, entre a deformação transversal e a deformação normal por um coeficiente chamado coeficiente de Poisson, tá? Então, sempre o sinal é negativo aqui, né? Porque à medida que eu tenho um aumento do comprimento linear, eu tenho uma diminuição da seção transversal, né? Então aparece um sinal de menos mesmo. Bom, e aqui só exemplos, né, de coeficiente de Poisson de acordo com os materiais, né? Então aqui, por exemplo, concreto, que tem um módulo de deformação aqui entre 25 a 30 gigapascal, né? Ele vai ter o coeficiente de Poisson de 0,12 a 0,22, né? Ou o aço aqui, por exemplo, né, que tem um módulo de deformação de 210, ele vai ter o coeficiente de Poisson de 0,33. Então esse coeficiente ele varia aí entre 0 e 0,5, né? Para materiais que têm propriedade isotrópica, né? Que tem essa característica de mesma característica independente das direções, vai variar entre 0 e 0,5 coeficiente de Poisson. Bom, ótimo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as deformações causadas pela tensão de cisalhamento, né? Então, eu deixei aqui do lado, ó, uma equação que já é mais comum para a gente, que é a da relação, que inclusive a gente falou agorinha, né? Que é a relação entre a tensão normal, a deformação normal, né? E o módulo de deformação Então, se a gente deixa de trabalhar com as tensões e as deformações normais, né, e passa a trabalhar com tensões tangenciais, então aqui eu teria, ó, ao invés da tensão normal, a tensão tangencial. Ao invés da deformação normal, a deformação transversal. E ao invés do módulo de deformação, né, a gente teria um módulo de deformação transversal. Então, esse aqui seria o módulo de deformação longitudinal, né? E esse aqui é o módulo de deformação transversal. Então, dá para a gente fazer uma analogia, né, entre essas duas equações. Afinal de contas, aqui a gente está relacionando ó, tensão transversal, deformação transversal, por um módulo de deformação transversal. Então, é exatamente a mesma equação, né? A gente fazendo uma outra análise agora, não trabalhando com tensão normal, mas trabalhando com tensão tangencial, né? Ótimo. Bom, então a gente consegue, inclusive, fazer uma relação aqui, né? Entre a deformação transversal, a deformação longitudinal e o coeficiente Poisson, né? Então a gente chegaria nessa expressão isolando aqui o módulo de deformação transversal, né? Bom, ótimo. Então agora nós chegamos, então até aqui o assunto, a gente não tem assunto novo, né? Foi tudo uma revisão, foi tudo uma retomada, tudo um lembrete, né? Então a partir daqui a gente entra de fato no conteúdo dessa semana, tá? Para estudo. Então a gente está falando de deformações devido a um estado de tensão. Aí inicialmente a gente trabalha com o estado triplo de tensões, né? Mas na engenharia civil, né? A gente costuma trabalhar com estado plano de tensões. Mas a gente parte dessa situação genérica, que é a situação mais ampla, né? E depois a gente limita a um estado plano. Mas vamos iniciar então falando desse estado triplo de tensões aqui, né? Então eu teria aqui uma tensão na direção x, uma tensão na direção y, uma tensão na direção z, que pode ser chamado de direção 1, 2 e 3, né? Que seriam as direções principais, tá? Muito bem. Então vamos iniciar, para facilitar a nossa análise, né? Vamos iniciar pensando que a gente só tem uma tensão em uma direção só, né? A tensão 1, por exemplo, né? Então, se eu tenho a tensão 1, eu vou
vou encontrar, né, o nosso objetivo aqui é estudar deformações. Então, a gente vai escrever a deformação 1 em função, né, da tensão 1 sobre o módulo de deformação. Então, ao invés de isolar a tensão aqui, eu estou isolando a deformação, né? Então, a deformação 1 vai ser tensão 1 sobre módulo de deformação. Muito bem. A tensão 2, ela vai ser, ó, relacionando aqui com o coeficiente de Poisson, né? As tensões e as deformações, elas são proporcionais, né? Então, fazendo essa relação aqui entre tensão e deformação, a tensão 2 aqui, ó, ela vai ser a própria tensão 1 vezes o coeficiente de Poisson. Só que a deformação ela vai ser negativa na direção 2, porque eu não tenho tensão na direção 2, né? Então, a tensão na direção 2 vai ser a própria tensão 1, só que no plano 2 ela vai ser tangencial, né? Então, vai ser menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão 1, né? Dividido pelo módulo. E aqui na direção 3, análogo à direção 2, né? Bom, então, considerando que eu só tenho tensão 1, as deformações elas ficariam dessa forma aqui, ó. Então, a gente já pode perceber, né? Por exemplo, eu não preciso ter tensão na direção 2 para ter deformação. Eu não preciso ter tensão na direção 3 para ter deformação. Ora, a gente só partiu dessa análise aqui que eu só tenho tensão na direção 1. E eu tenho deformações nas três direções aqui. Bom, a gente faz a mesma análise aqui para as tensões 2 e tensão 3. Né? Então, apenas a tensão 2 e apenas a tensão 3. Né? Então, aí ficaria de forma análoga, né? A direção 1, quando eu só tinha tensão 1, para as outras duas direções aqui, né? Bom, fazendo isso, eu posso agora somar essas três componentes, né? Então, quando eu tenho só tensão 1, eu tenho essa deformação aqui na direção 1. Quando eu só tenho tensão 2, eu tenho essa tensão 1 aqui devido à tensão na direção 2. Quando eu só tenho tensão 3, eu continuo tendo uma tensão 1 aqui, né? Então, essas três, elas estão aqui, ó. Então, perceba que a tensão 1, ela gera uma deformação 1. A tensão 2, ela também gera uma deformação 1. E a tensão 3, ela também gera uma deformação 1. Então, somando, né, essas três componentes aqui, né, da deformação 1, eu teria aqui, ó, 1 sobre E, aí tensão 1, que é isso aqui, ó, tensão 1, aí menos, né, coeficiente de Poisson aqui vezes a tensão 2. Então, coeficiente de Poisson vezes a tensão 2, e aí de novo coeficiente de Poisson vezes a tensão 3. Então, aqui está aqui também, né, ó, isolei o coeficiente de Poisson vezes a tensão 3. Muito bem. E aí eu faço isso também para as tensões 2 e tensão 3, né? Ótimo. Bom, daí eu posso reescrever isso aqui, ó, em formato de matriz, né? Então, quando eu pego, por exemplo, vamos fazer para a tensão 1 de novo, né? Ó, a tensão 1 vezes 1 vai ficar aqui, ó, a própria tensão 1. Aí depois, tensão 2 vezes o segundo elemento aqui, né? Ó. Então, vai ficar menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão 2. Então, tá aqui, ó, coeficiente de Poisson vezes a tensão 2. E aí depois, o terceiro elemento, com o terceiro elemento aqui, né? Então, de novo, menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão 3. Então, menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão 3. Ótimo. E aí, de forma análoga, né, a gente chegaria na deformação na direção 2 e na deformação na direção 3. Então, isso aqui que eu multipliquei, ele vai gerar a deformação na direção 1. E claro, né, isso aqui tudo está multiplicado por 1 sobre E, que está aqui, né, ó, tudo multiplicado por 1 sobre E. Muito bem. Então, dessa forma, a gente tem a lei de Hooke, né, para as três direções principais, direção 1, direção 2 e direção 3. Então, aqui a gente tem a forma mais genérica das deformações das direções principais 1, 2 e 3. Bom, aí a gente pode escrever isso em função de uma direção qualquer, né? Então, a gente deixaria de trabalhar com as direções principais 1, 2 e 3 e passaria a escrever isso
em função de qualquer direção. Então a gente deixa de trabalhar com E1, E2 e E3 e passa a trabalhar com EX, EY e EZ. Né? E esse eixo X, Y e Z ele vai ser orientado por um ângulo qualquer. Né? E aqui a gente tem as tensões, as deformações tangenciais. Né? Então a deformação tangencial no eixo XY ela vai ser a tensão tangencial no plano, né, XY, pelo módulo de deformação tangencial e assim por diante nos outros planos, né, XZ, XZ aqui, né, e depois YZ aqui. Bom, mas como eu falei, né, a gente vai trabalhar no curso, né, na disciplina de resistência dos materiais 2, a gente vai trabalhar com um estado plano de tensões, né? Então a gente vai ter algumas simplificações. Daí, para não ficar muito longo, a gente já está com 16 minutos, né? Eu continuo trabalhando o estado plano de tensões no próximo vídeo, tá bom? Então até o próximo vídeo.